E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 13 de setembro de 2023. Começando hoje de uma maneira um pouco diferente, gostaria de começar com um convite a que você participe da nossa Masterclass. Será realizada no dia 19 de setembro às 20 horas, então na próxima terça-feira, e terá como tema Desmistificando as Médias. Então vocês verão que uma simples mudança, levando em consideração os dados estatísticos, traz uma boa mudança também no resultado e na rentabilidade das operações. Então, na próxima terça-feira, às 20 horas. Link para inscrição na descrição deste vídeo e também na descrição do vídeo consta o link para a inscrição na nossa última mentoria do ano. Passando agora para a análise dos ativos, o primeiro seria o Infut, hoje alta de 0,39%. Apesar de ter fechado em alta, né, vocês veem que deixou aqui um candle feio, né, tocando aqui nessa resistência. Então aqui era esse ponto que eu tinha como resistência importante, 120,400, justamente por ter sido já suporte algumas vezes e resistência aqui recentemente também, fazendo aqui a parte superior deste retângulo. Eu ajustei a base do retângulo aqui para o fundo, pegando aqui os candles 160 e 173, mas também o anterior estava um pouco mais acima, estava inclusive nessa região aqui, pegando 164, 172 e 174. Então, vocês podem ver que aqui pode ser considerado um suporte, da mesma maneira já um pouco mais aqui para baixo. No intraday, vocês verão aqui um trap, então aqui neste candle, no candle 4, vocês veem que tentou superar essa região, tentou superar inclusive esse topinho aqui, né? A gente tinha aqui uma resistência importante, tentou a superação, não conseguiu. Candle seguinte perdeu a mínima, ativou o trap e chegou aqui nos... Deixa eu puxar aqui. Isso aqui seria... O alvo do trap seria este candle projetado duas vezes para baixo. Chegou próximo, né? Então este candle aqui chegou no 119,300. Cerca de 140 pontos para baixo estaria o alvo aqui do trap, então faltou pouco para chegar. Nós temos também aqui um Joy de Napoli nos 15 minutos. Então aqui vocês verão que a gente teve a confirmação com esse topo, esse fundo abaixo da média de 3, um outro topo abaixo do anterior e acima da média. Candle 24 perdeu a média, Candle 25 perdeu a mínima, ativaria a venda aqui nesse ponto. O stop aqui acima, então um pouco acima dessa resistência, né? E o alvo seria justamente a projeção do pivô, né? Então a gente pega aqui esse movimento, o primeiro alvo nos 119.700, mais ou menos, 119.690, segundo alvo 119.467, que foi justamente onde segurou. Então aqui é interessante observar que pelos 15 minutos parece ser aqui um suporte, mas por enquanto nada assim muito claro. Então o índice futuro preso aqui dentro dessa consolidação. Em relação ao Ibovespa, alta hoje de 0,18%, estava deixando um candle bonito, então uma parte do dia esse candle aqui estava cheio, né? Mostrando força compradora. Depois correu aqui uma perda dessa força, deixou este candle aqui fechando inclusive dentro dessa consolidação. Então vou tirar aqui essa resistência, né, que eu tinha aqui traçado, ajustar um pouco aqui o retângulo. Vocês veem que segurou na parte superior. Em relação ao estocástico, ainda não apontou para baixo, então não deixa um movimento muito claro em relação ao estocástico essa figura, mas continua preso dentro dessa lateralização. Em relação ao dólar, o dólar hoje teve um movimento forte aqui nessa região. Aqui em cima, aqui na parte superior, vocês veem que havia deixado aqui, deixa eu até puxar pelos 60 minutos. Pelos 60 minutos nós tínhamos aqui esse retângulo, né? Então havia aqui essa resistência um pouco mais clara, aqui esse suporte, e justamente aqui vocês veem que testou novamente, aqui já sendo uma resistência, né? Então existe a bipolaridade de uma linha de tendência, então quanto mais for um suporte importante, depois pode se tornar uma resistência importante. Então sempre interessante nessas linhas de tendência que você faça uma marcação, justamente para servir de alarme, para servir de um ponto importante para fazer operações no intraday. Então aqui testou, só que já veio um movimento com muita força, vocês veem aqui um candle
que mesmo deixando uma sombra aqui superior, engolfou aqui praticamente 8 candles, né? Então, pelos 60 minutos seria uma superação de 8 horas aqui, né? Então, movimento forte, depois continua a queda. Então, esse é o movimento do dólar no dia de hoje. Agora a gente acompanha em relação aqui a esse suporte. Então, fundos anteriores, né? Esse aqui é um fundo que havia tocado, que já observar se aqui nesse ponto não deixa um Joy de Nápoles para amanhã, né, no intraday. Hoje chegou próximo, acho que até um dos nossos mentorados comentou, que seria justamente esse movimento aqui. Aqui seria um fundo, um topo acima da média de 3, um fundo acima do anterior e abaixo da média de 3. Este candle 18 engatilhou, né, que fechou acima da média, mas o 19 não superou, então não teve aqui o Joy de Nápoles. Então, a princípio, teve depois o quê? Depois de um bom tempo, mas quase querendo formar aqui um pivô, mas um movimento muito lateral, né? Então, a princípio, não há operação aqui nesse ponto, tem que aguardar. Em relação aos ativos, o primeiro é a Ares, a AR3, é um ativo que eu tenho observado, já comentei acho que no vídeo de ontem também, por essa configuração aqui de candles, né? Então, hoje, vocês veem alguns ativos que caíram bem, e a Ares foi um ativo que trouxe um volume muito acima da média. Então, esse tipo de candle aqui, que deixa uma sombra superior muito grande, mas um volume muito alto, e o OBV mostrando força também, isso aqui já chama um pouco minha atenção. Então, pode ser que aqui nós tenhamos um retângulo aqui nesse ponto já. Então, vocês veem aqui esse movimento. A gente tinha esse suporte aqui embaixo nos 94 centavos e agora uma resistência nesses 1,4. Então, nesse alcance aqui, nesse range de 10 centavos, o preço tem brigado aqui em cima. É importante o quê? O rompimento aqui desse R$1,04 e um pullback aqui em cima, até num tempo gráfico menor, 60 minutos, por exemplo. Próximo ativo, Soma 3, Grupo Soma, é um ativo que também hoje não deixou um candle muito bonito, né? Então, levando em consideração o Ibov também, que teve aquele candle feio, deixou aqui praticamente um doji, alta de 1,13%, mas o volume já deu uma melhorada, né? Então, um ponto que eu estava de olho seria justamente isso, 4 dias com volume bem abaixo da média, e apesar de ter um trap, vocês verão aqui que tem um trap de compra pequeno, eu estava aguardando aqui um Joy de Nápoles, uma 61.8, mas tem um trap, alvo no 8,69, é um ativo que eu me interesso em comprar, caso retome, caso deixe ou um Joy de Nápoles ou uma 61.8 um pouco mais abaixo. Então aí para mim já deixaria um sinal um pouco mais claro na compra. Próximo ativo é Equatorial. Equatorial teve um movimento aqui bem forte. Vocês veem aqui um candle de hoje mostrando pouca sombra, né, superior e um volume muito acima da média. Então esse volume aqui é superior a todo esse período, né? Pegando julho e agosto, não teve um candle com esse volume, inclusive mais para trás. Então 2 vezes acima da média, o OBV mostrando força. E agora está aqui num ponto crucial, que seria o que? Essa região de 61.8 dessa venda. Então, dessa venda aqui, essa daqui é a retração, que senti um pouco, né? Então, caso haja superação aqui desse ponto, pode buscar aqui o topo anterior e aí a gente ver os próximos alvos, né? Mas é um ativo que deve buscar aqui esse topo anterior, tá? Mostra força e esse volume aqui chama bastante atenção. Próximo ativo, Pão de Açúcar, PECAR3. Esse ativo tem brigado aqui nessa região, então vocês veem aqui que já pode ser considerado um suporte nesses R$ 4,61. A princípio não vejo compra, mas é um ativo que eu tenho observado justamente por estar brigando aqui nessa região. Então pode ser que depois deixe algum tipo de sinal, deixe uma 61.8, um Joy de Nápoles e um ponto assim para observar esse OBV com divergência para baixo. Então agora não tem compra, mas é interessante aguardar o quê? Se deixa um trap em cima desse suporte, eu comentei que é um suporte que parece ter uma força compradora aqui, não, impedindo, né, que o preço caia além disso. Então é aguardar, observar que tipo de sinal deixa aqui próximo a esses 4,64 e é um ponto aqui que eu vou observar, ver se deixa algum tipo de entrada. Próximo ativo, Dexco 3. Esse aqui é um ativo que me chamou a atenção. Vou mudar aqui um pouco o layout, deixar um pouco mais simples.
Me chamou a atenção por estar aqui numa consolidação, tá? Então eu tinha aqui esse topo anterior, esse topo aqui de junho, agora aqui em agosto novamente nesse ponto, e vocês veem que nós temos aqui um retângulo. Então o retângulo aqui seria qual? Esses pontos aqui. Então nós temos já 2 toques na parte inferior e 2 toques na parte superior desse retângulo. Então é interessante aguardar o quê? É interessante operar aqui os extremos dele. Então nós temos aqui, nesse ponto, estocástico apontando para cima, neste ponto aqui, estocástico sobrecomprado, apontando para baixo, aqui sobrecomprado novamente e aqui sobrevendido. Então é interessante nesse ativo acompanhar justamente as extremidades. Então, para quem gosta de operar esse tipo de figura, é importante deixar alarme aqui nos extremos e aguardar o sinal, aguardar um estocástico, aguardar, por exemplo, esse candle aqui, esse 173. Um candle que mostrou aqui um pouco de força desse suporte, próximo a esse fundo aqui. 174 superou, então, e o estocástico apontando para cima. Às vezes deixa uma operação com um stop curto, stop de cerca de 4%, para um alvo de 23%. Então, esse tipo de operação é assimétrica e interessante. O que mais pode ser visto aqui? Pode aguardar aqui um Joy de Napoli, guardar uma 61.8, setups objetivos, justamente desse movimento, aguardar ver se volta no 780 e que tipo de candle deixa aqui nessa região. Último ativo de hoje, Ultrapar, o GPA3. Esse ativo, observando aqui hoje também, vocês veem que havia aqui um retângulo, nesse ativo que vinha de bastante tempo, vinha de 2021 para cá. Suporte aqui importante, resistência importante aqui. Nesse ponto, quando rompeu com gap, mostrando força. Depois chegou justamente no alvo do retângulo. Então, para mostrar para vocês como funciona essa projeção, aqui vocês veem esse retângulo. Você clica aqui em copiar, copiar a figura. Depois colar e faz a projeção a partir do rompimento dela. Então foi bem no alvo. Então agora vocês veem uma consolidação no topo dessa consolidação anterior. Então é importante acompanhar o que? OBV. O OBV mostra o que nesse ponto? Mostra uma lateralização, que é justamente o que está ocorrendo aqui. Então um ponto importante para esse ativo é justamente o rompimento disso aqui. Caso rompa, esse ativo a gente já faz a projeção de outro retângulo para cima, que deve jogar próximo aos 22,93. Ponto importante, o OBV mostra força e o volume tem aumentado. Então é interessante aguardar o rompimento disso aqui para cima, acima de 19,64, ou então, caso esse ativo perca força, não é o que parece agora no momento, seria a perda aqui dessa região aqui dos 18,16, 17,92, que seria essa média aqui de 80. E por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima.